Na aula anterior, a gente já aprendeu a fazer várias manipulações de dados, né? Você já destravou um pouquinho o medo de API, né? Então, quando você vir falar sobre API, você já não vai ficar congelar, dar aquele medo achando que é muito complicado, não. Algumas, sim, realmente são bem, bem complicadas as configurações, mas você tendo essa noção básica, você já tem um pouquinho de noção sobre a documentação, você já vai ter um norte ali também para você começar a trabalhar, tá bom? Não quer dizer que todas as APIs são dessa conexão fácil, não. Nem sempre é assim. Depois a gente já vê um pouquinho mais sobre os parâmetros também. Mas agora para você ver, eu vou criar um novo script aqui, eu criei um novo notebook, 3 atribuindo variáveis à nossa API, né? Então, muitas das vezes, deixa eu voltar lá no nosso Google aqui, né? Vou voltar aqui na nossa documentação. E agora eu já fui nessa parte aqui, ó, de estados. Eu peguei aqui, ó, eu naveguei até esse último aqui de baixo, né? Essa última categoria aqui, né? Onde eu tenho as colunas aqui. Peguei o F aqui, já dá para mim trazer aqui, ó. Eu cliquei nessa parte, o F do identificador, né? Então, aqui, ó, no meu get aqui, eu posso escolher uma variável, por exemplo, tá me pedindo aqui o link, né? E aqui entre chaves está escrito UF, então eu posso digitar a UF que eu quiser, né? Ele já mostra aqui, mostra às vezes a sigla, né? Mostra o que você quer também e o resultado. Então eu vou pegar essa sigla aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou voltar lá na nossa API, vou vir aqui, né, no nosso script, quer dizer, né, e vou dar um Ctrl V. Então, nesse link eu posso escolher alguma URL, né? Então, vamos supor que a gente queira atribuir uma variável para isso e não ficar digitando manual. Vou pegar esse método que deu certo aqui, ó. Cadê essa parte aqui, ó? Beleza? Vou pegar esse trecho aqui que funcionou, né? Que a gente já domina também. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui no nosso código. Só que agora eu não quero mais esse link, eu quero esse link aqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui e vou dar um Ctrl V no meu link. Eu vou alterar esse link agora, né? Se eu rodar, vai dar errado, porque lá eu preciso de atribuir algum valor ao que está aqui entre chaves, né, no caso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar esse UF aqui, por exemplo, para MG. Vou colocar aqui, ó, MG maiúsculo, né? Se eu dar um Ctrl Enter para executar, ele já trouxe os nossos dados, né? Então, tem aqui o ID de MG, tem tudo bonitinho. Se eu quisesse trocar aqui, ó, para SP e rodar novamente, deixa eu dar um Ctrl Enter para executar. Eu fiz errado aqui, né? Dei um Enter aqui em vez de Ctrl Enter. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Ele traz aqui, ó, a ID, né? A sigla e tudo bonitinho aqui também. Se eu quiser São Paulo e também Minas Gerais, eu posso colocar um ou aqui, né? Ou em MG. Esse parâmetro eu já vi em algumas consultas na documentação da API, né? Então, vou dar um Ctrl para executar. Ele vai trazer os dois estados, né? E aqui, se eu quisesse... Aqui eu sei que se eu apagar tudo aqui, ó... Se eu deletar tudo aqui, ele vai trazer todos os estados para mim, né? Deixa eu ver aqui, ó... 30, né? Que vai dar os 27 aqui. Ele vai trazer todos os dados para mim. Mas a gente vai manipular, né? Fazendo como se a gente pudesse escolher algum estado aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse atribuir uma variável, por exemplo, eu quero os dados apenas da variável que está aqui, né? Então, eu coloquei, ó, estado vai ser igual, né? Deixa eu trocar isso aqui, ó. Estado vai ser igual, e aí eu posso colocar aqui um valor que eu queira, né? Eu vou colocar entre aspas aqui MG, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui, ó, MG, e vou atribuir no lugar de eu digitar manual aqui, eu vou atribuir a variável aqui, né? Lembrando que essa variável pode ser capturada por usuário que digitou alguma coisa, pode ser por alguma outra informação, fechou? Agora assim, ó, para mim atribuir essa variável nesse link aqui, eu posso deletar essa parte, né? E aqui eu vou atribuir chaves. Por quê? Eu vou digitar o nome da variável, né? Mas para aceitar, eu tenho que colocar um F na frente, que ele vai falar que isso aqui ele vai aceitar uma função, né? Então, isso chama fstring. Eu posso passar uma variável dentro da minha string aqui, que é o meu texto, tá bom? E dentro dessa chave eu vou passar essa variável. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, tá bom? Então, vai ser armazenado agora pela nossa variável. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Então, funcionou, tem o nosso resultado aqui, né? Isso vai ser, basicamente, a nossa função que não é muito útil, que a gente vai trocar aqui, mas dependendo lá, em algumas outras APIs, em alguma coisa que você for fazer, você já sabe que pode atribuir uma variável no link aqui, né? E se a gente fosse atribuir uma lista, né? Qual seria a nossa estrutura? Por exemplo, eu tenho que criar uma lista aqui, por exemplo, eu tenho na API todos os estados, mas eu quero apenas 3, ou apenas 2, ou apenas o que eu queira, né? Muito recorrente isso. Por exemplo, a gente tem uma API que tem vários e vários dados, mas eu quero apenas de um mês, apenas de um ano, por exemplo, né? E isso vai ser útil para você fazer esse filtro também. A gente vai começando do básico e vai avançando cada vez mais, né? E se eu tivesse aqui uma estrutura para mim ler uma lista de estado para passar nessa string para mim, né? Então, eu teria que criar ali um for, por exemplo, né? Para fazer, para passar por esse link. Como que eu criaria? Vamos criar essa estrutura na prática? Eu vou deixar esse código aqui em cima, né? E aqui eu vou criar um laço, né? Aqui embaixo eu vou criar uma nova função aqui, ó. Vou passar para percorrer entre estados. Então, vamos criar um exemplo prático e alguns exemplos ali que a gente vai utilizar. Vamos pegar esse código novamente. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui embaixo, para ele percorrer entre os estados ali, né? Deixa eu só dar uma organizada aqui, percorrer entre os estados.
Bom, como a gente vai criar várias e várias funções no decorrer do curso aí, ou então da sua carreira profissional, é bom você dar uma otimizada no seu código, né? A gente pode deixar com variáveis assim, a gente pode reduzir, a gente pode fazer o que a gente bem entender com o código funcionando, né? Usando as boas práticas lá. Vou mudar o nosso raciocínio de código aqui um pouquinho, para você ver outras formas de fazer também, né? Então aqui, ó, dá para mim reduzir um pouquinho nesse código, né? Eu tô cheio de variáveis, eu repito aqui, ó, o response.json, dá pra gente diminuir isso para ter o mesmo resultado? Acho que dá, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar aqui. E aí eu já tenho o resultado do meu response, né? Beleza, então isso aqui está funcionando. Beleza, está funcionando, então eu vou alterar algumas coisas no código e ver se está funcionando. Se não alterar, dou um Ctrl Z igual um maluco e vai botar tudo bonitinho também. Então, olha para vocês verem, aqui eu faço uma variável chamada data, né? Que faz o response.json. O response é essa variável aqui, né? Response, request e o nosso URL. Se eu pegar esse ponto JSON e colocar aqui na frente, ele vai funcionar também, porque basicamente ele está atribuindo isso aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse ponto JSON, vou dar um Ctrl X aqui e um Ctrl V. Então, ele está pegando o meu response, que é a minha resposta, né? Ele está fazendo a requisição por esse URL aqui e está transformando isso para mim em JSON. Então, aqui, ó, eu já vim e já reduzi uma linha, beleza? Mas agora você tem que ficar atento, você está fazendo alterações, você tem que conferir todo o código, né? Então, o nosso data frame vai ser igual pd.json normalize data, mas não tem nada escrito data aqui mais, né? Então, eu vou fazer um normalize, o JSON eu transformei ele nessa variável aqui, ó, response. Então, eu posso dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui para ele transformar isso para mim, né? Deixa eu dar um delete aqui, deixa eu rodar esse código e der o mesmo resultado, beleza, quer dizer que está funcionando, né? Então, a gente já reduziu uma linha aqui. Dá para reduzir um pouquinho mais? Dá. Essa parte de URL aqui, né, está sendo atribuída a essa variável, né? É bom para você deixar organizado, a gente já sabe isso também, mas agora a gente vai alterar um pouquinho. Dentro dessa URL eu já vou deixar a URL direto, né? Então eu posso pegar toda essa URL junto com o fstring e a nossa variável que a gente já fez aqui acima, né? Vou dar um Ctrl X nela aqui também, e no lugar dessa variável eu vou atribuir a nossa string diretamente. Então vou dar um delete aqui, se tudo der certo e nada der errado, quando eu rodar esse código tem que dar o mesmo resultado, né? Vou dar Ctrl Enter para executar, beleza, tudo bonitinho, é bom você dar uma conferida. Aqui eu vou trocar para SP, por exemplo, né, para conferir também. Beleza, ele trouxe os nossos dados aqui, beleza? Então quer dizer o quê? Com essa variável aqui, eu obtenho o resultado do que eu passar aqui em cima, né? Só que agora eu quero uma lista de estados, eu quero percorrer isso por mais de um estado, né? Como que eu posso fazer? Primeira coisa, eu tenho que ter aquele passo a passo que a gente segue, né? Olha, eu vou ter uma lista vazia e eu vou inserir os dados conforme, né? Então, eu vou varrer aqui o que for o estado que eu escolher, no caso é SP, e vou percorrer ele lá. E vou salvar o resultado dessa consulta em um data frame, né? E aí depois eu vou para o próximo estado, seria MG, por exemplo. Então, eu vou pegar essa consulta e vou levar esses dados para a minha outra lista ali, né? É muito comum você utilizar isso no dia a dia para você obter essas requisições. A gente vai fazer tratativas básicas, depois a gente vai fazer o mais avançado, né? Mas é bom porque quando a gente chegar no método mais avançado, você vai entender toda a lógica que eu quis explicar para vocês, né? Então, aqui eu já tenho uma lista de estados, mas eu vou colocar uma lista com mais de algum estado aqui, né? Então, eu vou colocar os valores aqui dentro de colchetes, né? Que vai ser a minha lista. Então, eu quero o estado aqui de São Paulo, vírgula, quero também o estado de MG. Depois a gente pode escolher mais alguns outros aleatórios ali. Então, eu tenho os estados escolhidos. Beleza, certinho. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um data frame vazio aqui só para receber os dados, né? Porque quando eu percorrer nenhum estado específico, ele tem que armazenar lá no data frame para mim. Então, eu vou colocar um novo data frame aqui, vou atribuir nada para ele ficar um data frame vazio. E aí eu posso dar um nome qualquer aqui. Eu vou colocar aqui, ó, dados, underline, estado, por exemplo. Estado, ele vai ser igual uma lista vazia. Ele vai ser apenas uma lista vazia, tá bom? Então, feito isso, agora eu tenho que criar um loop, né? Onde ele percorra no meu link, ele troque para mim a cada estado. Então, aqui, ó, ele está atribuindo essa variável, né? Tava, no caso, fixo a MG, só que agora eu quero que ele percorra esse estado. Então, ele vai rodar esse link e trazer o resultado para mim. Só que aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai no meu próximo item da lista, né? E vai trocar esse link para mim também. Isso a gente pode utilizar o for, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, for, que vai ser basicamente o loop, né? Eu tenho que dar um nome para ele ali. Então, eu vou dar um nome qualquer aqui. Estados, né? Estados, beleza? E ele vai percorrer na onde, né? Então, ele vai ter que percorrer nessa variável aqui, ó, estado. Então, vou dar um Ctrl C. Esse nome aqui já vai ficar esquisito, né? Eu vou colocar aqui, ó, for loop, só para não confundir vocês, né? Então, o meu for vai se chamar loop. E esse loop aqui, ele vai percorrer nessa variável de estado aqui para mim, tá bom? Feito isso, a minha estrutura do loop está pronta. Eu vou dar dois pontos aqui. Por quê? Tudo que tiver em tabulação agora, né, ele vai fazer isso para mim. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dar um tab, tá bom? Então, agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um loop nesse link aqui, né, no que tiver entre tab aqui, e vai trocar o estado para São Paulo.
depois ele vai fazer a mesma coisa, ele vai percorrer e vai trocar para MG, tá bom? Só que aqui eu tenho que atribuir uma ação a isso aqui, né? Então ele está trazendo os dados para mim, mas ele não está adicionando nada, ele tem que adicionar nessa lista vazia que eu criei, né? Nessa variável vazia. Então eu posso colocar aqui, ó, mais um comando, né? Dentro disso aqui, eu posso colocar esse estado aqui, minha variável, né? Vazia, ponto append, que ele vai adicionar para mim nessa lista vazia, né? Nessa lista que eu tenho aqui, esses dados. Então eu vou abrir parênteses aqui, deixa eu diminuir essa parte aqui e vou fechar novamente, né? Então o que eu estou fazendo dentro do loop? A cada estado, ele está fazendo essa requisição para mim e trazendo o resultado, tá bom? Então ele trouxe o resultado aqui de São Paulo, por exemplo. Beleza, certinho. Aí com esse resultado ele vai adicionar esse resultado a essa lista vazia. Então ele vai armazenar para mim o resultado de São Paulo. Fez isso, ele vai continuar o loop, né? Vai continuar o for. Então ele vai lá em Minas Gerais. Então ele vai percorrer, vai trazer o resultado desse link e vai armazenar para mim no meu data frame aqui, ó, dados underline estado, né? Que é a minha lista vazia por enquanto aqui, tá bom? Então aqui abaixo, nosso data frame que é esse aqui, ele vai estar naquele formato lá que é JSON, né? Então a gente tem que normalizar ele. Então coloquei aqui, ó, nosso novo data frame vai ser igual pd.json normalize essa variável de estados aqui, né? Então eu vou só trocar aqui. Então vou trocar por essa variável, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu deletar isso aqui. Então, se tudo der certo e nada der errado, ele vai ter que fazer o loop nesses estados para mim, né? Essa estrutura é bom você aprender ela quando precisar utilizar, né? Você vai ficar bem tranquilizado e familiarizado também. Então, aqui deu algum errinho, a gente já vai corrigir essa parte aqui também, né? Então, vamos ver, loop, beleza. Aqui eu esqueci de trocar. Vamos ver aqui. Olha para você ver, ele vai vai trocar para a gente, né? Aqui, e vai colocar o estado conforme o nosso loop. Só que aqui eu não tenho que passar a variável estado, eu tenho que passar o nome do meu for aqui, beleza? Errinho que a gente vai acertar agora. Então tá. Agora sim, a cada loop, né, que é o nome aqui, eu vou atribuir a variável. Então é sempre importante você trocar, né? Sempre quando você tiver um loop, trocar o nome que você deu aqui no seu for. Então eu ajustei aqui, vamos rodar novamente para ver se vai funcionar, né? Permaneceu o erro, acho que está com esse problema no append aqui. Mas tranquilo, a gente já ajusta também. Vou pegar esse dados.append, vou pegar aqui, ó, vou dar um delete aqui e um delete aqui nessa parte também. Então tá, aqui ele vai capturar os dados, né? Agora, a partir dessa parte aqui, eu vou dar um enter aqui, ele vai rodar um novo comando, que vai ser o quê? Eu vou adicionar o resultado disso nessa variável, né? Então agora sim, vai ser aqui, eu vou receber dados, né? Dados.append, né? Ele vai adicionar essa lista aqui, essa variável vazia, né? Esse data frame vazio aqui. E aí eu posso colocar o que ele vai adicionar. Vai ser essa variável aqui de response, que vai ser o resultado do nosso request no formato JSON. Vamos ver se agora vai funcionar. Vou dar o Ctrl Enter para executar. Agora sim, ó, certinho. Então, append antes ele não aceitou, mas é bom que a gente já testou aqui também. Então, agora vida que segue, né? Agora, se eu atribuir também, eu colocar mais um aqui, ó, vou colocar aqui entre aspas simples, né? RJ, por exemplo. RJ, deixa eu colocar aqui tudo maiúsculo, né, para verificar, e vou dar um Ctrl para executar. Agora sim, ó, a cada lista aqui que eu passar aqui, ele vai alterar esse loop para mim, tá bom? Só para recapitular, para a gente finalizar essa aula e não ficar dúvida para vocês. Então, a gente tem a nossa biblioteca e eu criei a variável para percorrer os estados. E aqui eu criei um data frame, né, uma lista vazia. Criei uma variável com uma lista vazia aqui só para receber os nossos dados, né? E aí eu criei o for, chamei ele de loop. Esse é o nome que você pode dar, o nome que você quiser, tá bom? Dei aqui só para não confundir. E o in, que ele vai dizer, ele vai percorrer na onde? Então esse for, ele vai percorrer na nossa variável de estado, né? Então ele vai atribuir a isso aqui. E aí eu estou criando um método aqui chamado response, né, que vai trazer a resposta para a gente do nosso método. Então a resposta do método vai ser request.get, né, ele vai trazer os dados para mim através desse link. Lembrando que esse link aqui vai ser no formato .json, né, foi o que a gente já viu também em aulas anteriores aí também. E aí, ó, aqui no lugar do parâmetro aqui, eu coloquei um fstring, né, que dentro da minha string aqui, da conexão com a API, ele vai aceitar essa variável. Só que essa variável eu quero que ela seja maleável, né? Quero que ela, a cada vez que rodar o meu loop, eu quero que ele atribua o valor para mim, que vai ser nessa variável. Beleza? A gente fez a alteração, já viu os erros, já corrigiu, é bem tranquilo também. Depois que ele, a cada for, né? Ele está fazendo isso a cada estado. Então, entenda que ele está fazendo isso primeiro com São Paulo. Então, ele está fazendo tudo isso com o estado de São Paulo. Então, depois ele está pegando lá na minha variável vazia e está fazendo um append através da resposta que a gente tem nessa variável aqui. Beleza? Feito isso certinho, já está tudo funcionando. Só você testar aí. Vou colocar aqui mais um aqui. Colocar aqui MS, né? Então, Ctrl Enter para executar. Então, tudo funcionando certinho, já é um método a mais para você treinar e fazendo os testes aí, né, brincando com as suas APIs. No futuro você vai precisar muito disso aqui, né, de fazer atribuições de variáveis. A gente já começa aos comandos básicos aqui.